Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente também lá no Instagram. E quem não é inscrito no Futebolaço Podcast, se inscreve lá também. E no Cortes do Futebolaço Podcast. Bom, vamos começar o giro de notícias aí com bastante informação. Esse vídeo aqui a gente vai falar só de futebol, beleza? Bom, para começar, o Vasco tá com essa situação toda aí para definir o diretor executivo de futebol. Anderson Barros, que era prioridade nesse momento, tá certo de que vai ficar no Palmeiras. O Vasco acabou perdendo o nome. E o Alexandre Matos, que estava dando sopa no mercado, o Vasco não fez muita questão. Porém, após saber que o Anderson Barros vai renovar o contrato dele com o Palmeiras, o Vasco fez pela primeira vez uma sondagem ao Alexandre Matos. O próprio Alexandre Matos confirmou ao Globoesporte.com que teve uma sondagem do Vasco da Gama, mas já adiantou que ele está em negociações bem avançadas com uma outra equipe. Ou seja, essas duas possibilidades não irão vir para o Vasco. Anderson Barros fica no Palmeiras e o Alexandre Matos, como a gente vem noticiando amplamente aqui já há um bom tempo no canal, segue no Cruzeiro. Eu vou deixar com vocês agora o próprio depoimento que o Alexandre Matos deu aos companheiros do Globoesporte.com. Tive uma conversa séria e agradável com o presidente Jorge Salgado, extremamente profissional, que me explicou o processo de organização e reformulação do Vasco. Nada além disso. Não foi feita nenhuma proposta. Acho que o caminho é esse mesmo, a organização e a profissionalização. Ocorre que eu tenho uma outra situação adiantada e muito bem encaminhada, e por isso não poderia deixá-lo esperando, sob risco de atrapalhar. Nada além disso. Só tenho elogios e agradecimento pela ligação do presidente comigo, confirmou Alexandre Matos, cujo último trabalho no Brasil foi no Atlético Mineiro. Bom, como eu informei ontem, à parte da tarde aqui no canal, os nomes de Zé Ricardo e Ricardo Gomes estão praticamente já contratados. Na verdade, já está tudo definido. Está faltando a assinatura de contrato e o anúncio oficial. A situação do Ricardo Gomes, inclusive, já vem se desenhando algo em torno de uma semana e meia a 2 semanas, beleza? O presidente Jorge Salgado ontem, em uma entrevista a um torcedor, deu alguns depoimentos sobre a questão da SAF, eu trouxe para vocês no vídeo anterior, e ele comentou também que Zé Ricardo e Ricardo Gomes estão praticamente já acertados, e ele disse que há conversas e negociações com o diretor executivo de futebol. No bloco anterior, informei para vocês a situação do Alexandre Matos. Eu vou deixar com vocês o próprio presidente do Vasco comentando sobre esses três temas. O CEO de futebol, que é o Ricardo Gomes, o diretor executivo, que diz ele está negociando, o nome agora a gente não sabe quem é, e também a questão do treinador, que é o Zé Ricardo. Pessoal, estou com o presidente, Jorge Salgado. Temos certeza que vai dar certo esse 2022, tem muita coisa encaminhada. Temos grandes chances de subir, Jorge? Eu acho, né? Quer dizer, a gente vai fazer uma reformulação também no final de uma negociação aí com o treinador. Deve ser o Zé Ricardo. Estamos trazendo também o Ricardo Gomes. Só falta agora fechar com o diretor de futebol, que a gente está aí também numa fase final. A partir dessa reformulação, a gente vai para o jogo de novo. Acho que a gente tem grandes possibilidades. Futebol, infelizmente, não é uma ciência exata, né? A gente trabalhou muito esse ano aí que passou, avançamos muito do ponto de vista lá de processos internos, departamento de futebol, etc., mas no campo foi um desastre, nada deu certo. Espero que no ano que vem as coisas melhorem. Bom, apesar do Vasco não ter definido seu diretor executivo de futebol, a barca começa a zarpar e alguns jogadores, inclusive, já vêm se despedindo do Vasco oficialmente nas suas redes sociais. No final da semana passada, trouxe para vocês aqui o Léo Jabá se despedindo do Vasco da Gama e hoje 2 jogadores também já se despediram do Vasco. Eu estou citando aí, primeiro, o Hernando e logo em seguida o Valber. E uma outra informação, o Andrei, que ainda não fez nenhum anúncio oficial, não deve realmente permanecer no Vasco da Gama. E uma informação que vem do Rio Grande do Sul, através da revista Colorada, o Inter até sondou o jogador, chegou a tentar abrir negociações, mas não houve êxito. Segundo a apuração dos companheiros da revista Colorada, o Andrei tem sondagem de outras equipes da Série A, inclusive do exterior. Nesse momento, a negociação não evoluiu e o Andrei
Ceni não deve acertar com a equipe colorada. Eu vou deixar com vocês agora as despedidas oficiais. Primeiro do zagueiro Hernando e logo em seguida a despedida oficial do zagueiro Valber, o tal do muito excelente. Hoje me despeço do Vasco da Gama, clube que tem muito orgulho de ter vestido a camisa. Foi uma honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo. Encerro a minha passagem como jogador, mas fica a minha torcida para o melhor ao gigante. Muito obrigado a todos os funcionários, companheiros e torcedores. Agradeço ao clube pela oportunidade, experiência construída e no meu trabalho durante esse tempo. Obrigado a todos que me apoiaram nessa caminhada. Obrigado, Vasco. Bom, falando ainda do atual elenco do Vasco, 2 jogadores também foram às suas redes sociais para poder comentar o atual momento do Vasco. Nenê, que é um dos poucos aí que foi aliviado da fúria da torcida do Vasco, se sentiu aí muito chateado com toda essa situação e garantiu que no ano que vem ele vai dar a vida e vai fazer de tudo para o Vasco retornar à Série A. E também o Marquinhos Gabriel foi outro jogador que foi às suas redes sociais comentar o atual momento do Vasco. Segundo ele, questão de detalhes, não fizeram com que o Vasco fosse para a Série A. Marquinhos Gabriel, com todo respeito, acho que não foi questão de detalhes, não. O departamento de futebol do Vasco foi uma bagunça e, literalmente, a gente conseguiu ver que faltou muita vontade e esforço de muitos jogadores, muitos companheiros seus. Inclusive, apesar de muita crítica de muitos torcedores, acho que o Marquinhos Gabriel foi uma peça útil e não vi por parte do Marquinhos Gabriel falta de vontade. Mas quando ele diz a situação dos detalhes, e aí abrange-se o grupo como um todo, eu não concordo. O Vasco, em momento algum, deu pinta de que realmente ia subir para a primeira divisão. Já estava numa situação muito complicada, tem uma arrancada com o Fernando Diniz na reta final, mas tão logo o Vasco ameaçou encostar, o time degringolou de vez e virou um tremendo de um saco de pancada na reta final da competição. Só para vocês terem uma ideia, nas 10 últimas rodadas do campeonato, o Vasco seria o vice-lanterna. O Vasco conseguiu tomar 13 gols em 5 jogos, praticamente aí 3 gols por rodada. E outra, o Vasco conseguiu tomar 2 goleadas de 2 times que quase, um foi rebaixado, que foi o Vitória, e o outro que escapou do rebaixamento, dando essa tapa no meio da cara do Vasco da Gama, que foi o Londrina. Então, uma situação bem absurda e bem bizarra. A campanha do Vasco foi ridícula. O Vasco teve a segunda pior defesa da competição. E para não ficar só aqui nas minhas palavras, primeiro eu vou deixar o depoimento do Nenê e logo em seguida o do Marquinhos Gabriel. A temporada se encerra de uma maneira que eu não desejava e nem esperava. Ano difícil por não atingir nosso objetivo e com um sentimento de frustração pela forma que terminamos a competição. Sempre soube que não seria fácil e uma coisa que tenho certeza é que eu dei o meu melhor para ajudar meus companheiros dentro de campo. Temos um longo caminho pela frente, mas acredito muito nesse clube, principalmente no amor da nossa torcida. Juntos vamos conduzir o Vasco ao seu devido lugar. Podem ter certeza que darei a vida para isso acontecer. Vestir essa camisa é sempre e será uma honra. Espero de coração continuar dando alegrias a toda a torcida vascaína. Obrigado a todos e vamos juntos. A temporada não acabou da forma como gostaríamos. Esperávamos e podíamos muito mais. Nosso grupo lutou, mas sabemos que faltaram detalhes para o principal objetivo. Carregar a Cruz de Malta no peito é a principal motivação para quem está nesse clube. O Vasco voltará ao seu lugar em breve. Bom, galera, para finalizar, o Vasco tem o seu comando de ataque totalmente indefinido. Tanto o atacante Germancano como o atacante reserva Daniel Amorim, ambos têm os seus contratos expirando no final do ano. Daniel Amorim, inclusive, nem pertence ao Vasco, é um jogador que pertence à Tombense, que inclusive ascendeu à segunda divisão e vai ser uma nossa concorrente na temporada do ano que vem. Germancano tem uma dívida enorme com o Vasco da Gama e inclusive devemos ter uma reunião ainda nesta semana para poder definir o futuro do jogador. Quem acabou como artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B foi o atacante Edu, marcou 17 gols, ele diz abertamente para todo mundo que é vascaíno, inclusive teve uma passagem nas categorias de base do Vasco, durante ali o Sub-15, depois teve passagem no Botafogo e no Flamengo, rodou bastante equipes menores aqui do futebol carioca, como Boa Vista, Nova Iguaçu, São Gonçalo, deu uma bela de uma andarilhada e agora parece que começa a se firmar no cenário
cenário nacional. E é um jogador que muita gente gostaria de ver com a camisa do Vasco. Perfil de Série B, é um jogador que inclusive teve umas situações emblemáticas com ele nessa temporada. Teve um jogo que ele teve que ir pro gol, pegou penalidade máxima, fez o gol da vitória. É um jogador que conseguiu se destacar muito no quadricolor, como carinhosamente é conhecido a equipe do Brusque. Em entrevista aos companheiros do IG, ele disse sim, ter vontade de defender as cores do Vasco da Gama. Eu vou deixar com vocês o depoimento do próprio atleta. Vontade de jogar, todos sabem que tenho, reafirmou o centroavante de 28 anos, que marcou 17 gols na competição nacional. Bom, galera, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que o nome do Edu seria uma peça interessante para o Vasco na Série B do ano que vem? Lembrando que dificilmente, pelo andar da carruagem, o atacante germancano permanecerá no Vasco da Gama. Enfim, devemos ter mais novidades e amanhã eu atualizo vocês sobre o comando de ataque do Vascão. Beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante, compartilha esse vídeo para o máximo de vascaínos que você puder. É importante todo mundo saber o que está rolando no Vascão. Se você ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve. Também é importante ativar o sininho das notificações que está aí bem do lado, porque aí toda vez que tiver vídeo aqui no canal, o YouTube te notifica. E você que quiser assistir as nossas resenhas, nossas entrevistas, tô trazendo cantor, humorista, jogador de futebol, pessoas de várias áreas, e você pode acompanhar a gente lá no Futebolaço Podcast. Se inscreve no canal de corte também, quem não assiste a entrevista na íntegra tem a possibilidade de ver os melhores momentos, beleza? É isso, vou encerrando minha participação por aqui, e amanhã pela manhã eu volto com mais informações, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!